da empresa. É ruído ou é tudo a mesma coisa, hein? Define pra nós o que é isso aí. Porque tem barulho que Olha, a gente gosta e tem barulho que a gente não gosta, né? sim, Assim, sim. rock and roll a 120 decibéis tá bom demais, né? Agora, choro de neném ninguém quer, né? Olá pessoal que acompanha o Industrialização no YouTube e no podcast. Estamos começando uma nova série, uma nova ideia aqui no canal Industrialização, falando sobre assuntos relevantes, assuntos importantes para a indústria e para quem vive na indústria, para quem está presente na indústria. E como primeiro convidado nosso especial nesse projeto, a gente vai começar então uma série com o Fábio Ribeiro, que é técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, especialista em logística empresarial, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em projetos de acústica e iluminação. E nessa primeira série com ele é essa parte da acústica que a gente vai trabalhar um pouco aqui. É graduando em engenharia mecânica, mestre em engenharia de produção, terminou junto comigo, formou junto comigo, depois de muitas aulas, desafios e horas de estrada, né, Fábio? Horas de Exatamente. estrada com muito rock and roll, né? Me lembro até hoje. Poxa, como o tempo passa, hein, Abílio? Tempo voa. Muito boas lembranças do Já foram mestrado. aí 7 anos de Sete formado anos, e 7 anos. muitos Cara, desafios depois disso, né? realmente o tempo voa. E o Fábio ainda tem 23 anos de experiência aí na área industrial e empresarial e é consultor, né, nas áreas de segurança do trabalho, saúde do trabalhador, ergonomia, higiene ocupacional, projetos de acústica e iluminação e diretor técnico da consultoria, da empresa de consultoria FEST, né, a FEST Consultoria. Fábio, é muito legal ter você aqui nessa primeira série desse nosso novo projeto e trazer um assunto importante desse, né, que é a questão de barulho, de ruído. E aí eu já começo te perguntando, né? É barulho, é ruído ou é tudo a mesma coisa, hein? Define pra nós o que é isso aí. Porque tem barulho que Olha, a gente gosta e tem barulho que a gente não gosta, né? sim, Assim, sim. rock and roll a 120 decibéis tá bom demais, né? Agora, choro de neném ninguém quer, né? É. Olha, Abílio, é uma satisfação muito grande estar participando aí dessa disseminação, né, e divulgação do conhecimento. Eu gosto muito desses projetos, né, que envolvem toda essa questão do conhecimento técnico, científico, e levar isso para a população, né, para as pessoas que participam aí do canal, do Uhum, podcast, porque a questão do ruído é algo assim que vem crescendo de forma assustadora e exponencial na uhum, sociedade. E aí você me pergunta, ruído, barulho, som, é tudo a mesma coisa? Claro, nós temos uma definição técnica para o que é o som, né, que são as ondas que se propagam, enfim, uhum, tem toda uma definição técnica para isso, né? Mas quando a gente trata dessa questão, assim, de uma maneira coloquial, o ruído é algo que vai incomodar a gente, uhum. né? E o som é algo que pode ser agradável aos nossos Faz ouvidos, parte da nossa né? vida. Isso faz parte da nossa vida. Então é exatamente o que você falou, né? De repente uma música para você ou para mim é um ruído. Eu não gosto daquele estilo de música, Uhum, mas dependendo da pessoa, poxa, essa música eu gosto. Então as questões do que envolve, né, a acústica, né, uhum, tem um lado subjetivo também, né? Até o pessoal tem uma área de estudo aí, né, que fala sobre a psicoacústica, então tem toda uma vertente, né, dos uhum, estudos que caminham para esse lado. Mas longe das definições técnicas, né, porque não é o nosso objetivo uhum. aqui, né, é de ficar conceituando tecnicamente o que é o som, né, falando das escalas. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é levantar a problemática, Uhum. que hoje, como eu já apontei aí anteriormente, é assustador. É assustador
porque isso cresce de forma exponencial. No meio urbano, essa questão da pandemia aí, ela aflorou os problemas de ruído, porque todo mundo trabalhava, né, Abílio? Você saía lá da sua casa, ficava o dia inteiro fora, você não estava preocupado. Aí veio o home office, veio a pandemia. Você fica 24 horas dentro de casa, você já começa a ouvir o vizinho de cima, a criança está jogando bola, não sei o quê, você vai ouvindo tudo, aquelas questões que até então você não percebia. Então, a questão do ruído, né, que eu também trato dessa problemática, que a gente chama de ruído de apartamento, né, que ele pode ser um ruído aéreo ou um ruído estrutural, enfim, que aí é uma questão técnica, vem causando inúmeros problemas. E também o próprio crescimento desordenado, né, das cidades, né, que às vezes não respeitam aqueles zoneamentos, os limites. Eu vou citar um caso de umas avaliações que eu fiz o ano passado, Abílio, numa grande indústria aqui da região, e aí a prefeitura, sei lá, por ausência de planejamento, falta de conhecimento, eu não sei qual foi o motivo, liberou uma área, fez lá o zoneamento de uma área próximo à indústria, olha só isso que eu vou te contar, próximo à indústria, colocou como área residencial. Pô, área residencial pode morar, né? Porque tem uma norma, depois a gente vai falar um pouquinho das normativas, né? Aí tá beleza, área residencial, e aí o que aconteceu? A população começou a chegar, comprar os terrenos, loteamento, foi aumentando, e aí um tiozinho lá construiu a chacrinha dele, que o muro da chácara era praticamente grudado com o muro da indústria, com uma caldeira gigantesca lá que gerava um ruído muito alto. E aí o problema se instalou, né? E aí, como resolver? Porque você tem limites que precisam ser observados, né? Existe uma lei que preconiza essa questão dos estudos, né? Do controle do ruído, enfim. Então, um problema, né? Um problema. Agora retomamos aí, né? As atividades estão sendo retomadas, os bares, os shows. Então, tudo isso gera... O show é um negócio complicado, porque para quem está dentro... se o volume estiver baixo, é ruim, né? É ruim. Agora, para quem está fora, né? Exatamente. Pega o caso do Allianz Parque agora. Né? Não sei se você acompanhou, mas tem... Não acompanhei. Tá rodando, voltou de novo a questão dos processos. Então, os moradores em torno do Allianz Parque lá moveram um processo, né? O Allianz Parque é o estádio do Palmeiras em São Palmeiras, Paulo. Que exatamente. fica uma área essencialmente residencial, né? Essencialmente residencial, entendeu? Então, os moradores ali se uniram, né, e moveram um processo contra a empresa para resolver o problema. Porque além dos problemas de ruído gerado pelos shows, né, você tem sala de máquinas, né, tem sistemas de refrigeração, isso aí até, de certa forma, vamos colocar entre aspas, é mais tranquilo, porque você pode exercer controles de engenharia na fonte. Agora, do show, e aí? Né? Você pode abafar o ruído da sala de máquinas com aqueles projetos que você faz lá de isolamento acústico. Exatamente, isolamento. Mas não dá para isolar o show inteiro, né? Então, você vê que é uma questão muito complicada. Então, eu estive acompanhando, inclusive eu fui participar de um curso recentemente num laboratório de acústica em São Paulo, que aí tem medidas paliativas, né? Que você coloca janela acústica. Então tem faz um estudo de propagação, as medições, mas é um problema, entendeu? Só que assim, quem paga a janela acústica, né? Porque é caro, né? Uma janela acústica é um investimento. Duplo, aí, como está a prefeitura envolvida, Ministério Público, né? Claro que isso não vai sair do bolso do morador, né? Mas o que eu quero dizer assim, é a problemática que vem aumentando de forma gradativa, né? Acho que você tocou num ponto interessante, o crescimento desordenado, né? Então, eu tenho uma pergunta que é assim, quando tudo isso começou, né? O problema de ruído, quando que o ruído começou a ser um problema, né? Acho que é até meio difícil de pensar isso, né? Se a gente avaliar sobre o contexto da evolução, né? Eu praticamente sou da área industrial mesmo, né? Desde a minha formação como técnico de segurança,
eu sempre atuei na área industrial, frigorífico, engarrafadora de gás, metalúrgica, hoje na consultoria também direto aí na área industrial, enfim. Mas os problemas eles vêm desde a época da Revolução Industrial, né? Lá em meados do século XVIII. O famoso James Watt, né? Watt, né? Vem da força, potência, né? Então, esse crescimento é uma evolução que ela vem acontecendo, mas muitas vezes, Abílio, falta um detalhe muito importante que é atuar na concepção do projeto. Entendeu? Então, você tem lá, claro, desde a época da Revolução Industrial, né, as literaturas apontam sobre isso, que eram precárias condições de trabalho, né? Enfim, tem até aquele filme lá do Charles Chaplin, Tempos Modernos, enfim, é um clássico, né? E então vem dessa forma, né? A população vai aumentando, o crescimento urbano vai acontecendo, as indústrias vão chegando, vai urbanizando, vai abrindo boate, vai abrindo bar, vai... Então, é o crescimento. Só que um problema que eu falo isso por experiência prática, é que na maior parte dos casos não é observado é a concepção no projeto. Tá? Então, isso é fundamental. Por exemplo, eu participei de uma reunião, de um projeto agora, recentemente, o pessoal me contratou para fazer uma análise crítica do projeto de instalação de uma fábrica aqui na região. Tá? Então, sentei lá com o arquiteta, com o diretor, né, abriu a planta, e aí começamos a estudar. Eu fiz alguns apontamentos na área de engenharia de segurança, né, que isso faz parte aí do meu dia a dia, e fiz alguns apontamentos também na área de acústica. Então, como tinha lá várias questões relacionadas a chiller, casa de máquinas, compressores, sistemas de refrigeração, então eu já peguei e falei, olha, cuidado com essas áreas aqui, são áreas críticas, né, que precisam ser tratadas. Ah, mas não tem problema, nós estamos no meio do mato, é zona rural. Piorou ainda, porque a zona rural, o limite preconizado pela norma é mais reduzido, é mais restrito. Então você tem que ter um cuidado ainda maior. Então a tensão com as normas, com as leis, deve ser grande aí, né? Por Cada causa vez que do o cara vai construir qualquer coisa, né? Exatamente. Acho E que comum. tanto construir a fábrica quanto construir uma casa, né? Porque eu vejo assim, você falou das zonas, né? Sim. Todo mundo quer morar perto do trabalho. Mas será que é bom ter residências perto de fábricas, né? Então, tem tudo isso. Na cidade de onde eu venho, Joinville, por exemplo, tinha uma fábrica de parafusos, né? Parafusos, porcas, fixadores, que ela começou há muitos anos atrás numa área que não era uma área residencial. Né? Industrial. E era próximo do centro da cidade. De repente essa área virou uma área residencial e de casas de alto padrão e tal. Então, e aí começou. E, cara, fábrica de parafuso é prensa, é pá, 24 horas por dia, né? Loucura. E aí a fábrica começou a sofrer vários processos, né? Sim. Até que depois de muitos anos ela foi ela foi ganhando processos na justiça e tal, e depois de muitos anos ela foi obrigada a sair dali e ir para uma área essencialmente industrial. Né? Olha que problema, né? Agora, para quem trabalhava na fábrica, ficou muito ruim, porque as pessoas moravam próximo, era próximo de tudo, perto do centro da cidade. Agora eles andam 20 quilômetros, 25, 30 quilômetros, dependendo de onde a pessoa mora, para chegar na fábrica todos os dias. Né? Então, o que é melhor aí? Né? Exatamente. Então, esses problemas eles são recorrentes, né? Aí você falou da habitação. Existe uma norma para isso também. Tá? Então, a construtora lá, o construtor, né, vai construir uma edificação, um prédio, ele tem que seguir normas, inclusive normas relacionadas à questão térmica, de iluminação e acústica. Entendeu? Para você não ouvir o vizinho de cima, não ouvir o vizinho do lado. Então, é uma norma que a gente chama aí de norma de desempenho, né? NBR 15575. Ela também vem crescendo de forma bastante acelerada, né? Em razão desses problemas. Né? Quem mora em apartamento sabe. Quem nunca passou por um problema?
de arrastar móveis, de som alto. De salto alto. Salto alto, de secador de cabelo. Pô, não tem como. Som alto, né? Home som theater, alto, né? home theater. Então, isso é a nossa realidade, é um problema muito sério. E esse é o debate aí da nossa discussão hoje aí, né? Eu mesmo, eu moro em condomínio já faz muitos anos. Morei num condomínio em apartamento, depois num condomínio de casas, que também precisa ter aí uma observação com ruído e barulho. E depois apartamento de novo, e aqui apartamento novamente. E realmente, assim, eu gosto de som alto. Né? Sim. Gosto de música alta, de show, Sim. de filme em Sim. volume alto. Só que eu não tenho um home theater. Né? Mas eu tenho vários fones de ouvido. E tenho bons fones de ouvido. Né? Fones de ouvido próprios para assistir um show, né? Legal. De marca boa, fones até mais caros, mas assim, fui para esse caminho, porque, cara, eu posso ouvir do jeito que eu quiser, sem incomodar o meu vizinho. E você pode também ouvir sem o fone, desde que você tenha um tratamento acústico adequado, né? Porque aí o tratamento vamos pegar, quero fazer um home theater, é possível? Tá. Então aí entra os trabalhos da engenharia acústica, né? Que é o tratamento acústico. O tratamento acústico, a gente divide ele basicamente em duas vertentes, tá? Uma vertente é o isolamento. Tá. Então, você vai fazer um home theater, eu preciso estudar a propagação sonora, os níveis de pressão sonora, o nível de ruído, para evitar que o som aí do seu home theater vai incomodar o vizinho do lado. Isso é isolar. Eu vou isolar. Então você acabou de ressuscitar o meu sonho de ter um home theater dentro de um apartamento. Dá para fazer. Posso ter um home theater Pode ter um legal home theater mesmo. Legal, sem incomodar o vizinho. É só chamar o Fábio para fazer um projeto acústico aí. Vai demandar um certo investimento, não tenha dúvida, mas é o gosto, né? A gente faz aquilo que gosta, né? Investe para isso. E o outro ponto que tem que ser observado num projeto dessa natureza é o condicionamento. Então aí você ter a compreensão do som, né, dos graves, dos agudos. Aí você tem que ter um tratamento interno no home theater, entendeu? Tá. Então você tem essas duas vertentes que precisam ser muito bem trabalhadas e calculadas. Esse tratamento interno é para que a acústica do home theater seja boa para eu ouvir. Exatamente. Tá. Que é a compreensão realmente do som, né, das palavras, né, de tudo. Né? E aí a gente trabalha isso controlando basicamente tempo de reverberação, né, com materiais absorventes, enfim, tem vários elementos e materiais hoje disponíveis no mercado, né, para você fazer esse tipo de projeto. É claro que daí tem que ter todo um estudo das faixas de frequência, né, de propagação, de reflexão. Aí entra uma questão mais técnica, né? Mas é possível realizar o sonho, sim, de ter um home theater sem incomodar os vizinhos. Dá para fazer. Legal. Acho que você praticamente respondeu a minha última pergunta desse episódio, que é: por que precisamos falar sobre ruído? Por que é importante falar sobre ruído e divulgar ruído, né? Eu sempre trabalho com duas linhas, tá? Essas duas linhas. Por que a gente precisa controlar? Por que a gente precisa debater? Por que a gente precisa discutir sobre essa temática? Nós temos basicamente duas linhas. Uma linha é a legal. Então, tem lei, tem que ser cumprida, tem limite. A outra linha é a linha da saúde, que essa é complicada. Tá. Entendeu? A questão legal, ok. Tem a legislação, beleza. Agora, a questão da saúde, o impacto que isso vai causar na saúde das pessoas é algo assustador. O ruído, ele gera morte. Né? O ruído, ele gera discussão. O ruído, ele gera uma série de transtornos, distúrbios psicológicos. A pessoa literalmente vai à loucura. Né? Quantos e quantos casos que a gente já viu, né, de pessoas que matam outras pessoas por causa do som alto. O som estava alto, a pessoa foi lá com uma arma e matou a pessoa. Por causa do som alto. Porque gera realmente
brigas, discussões, Brigas, os ânimos discussões. se elevam ali. Exatamente, Chega nesse porque ponto. o ruído ele vai mexer na questão fisiológica e psicológica das pessoas. Tá? Então, peraí, quando uma pessoa reclama de barulho, de Sim. ruído, principalmente daquele ruído voluntário, né? Que é barulho de Uhum. festa, barulho Sim, de um estabelecimento, de uma fábrica, de qualquer coisa, sim. não é uma frescura. Não, não é uma frescura. Não é uma frescura. Não, é o que normalmente eu ouço isso, né? É, Pô, mas esse vizinho aí é um xarope, o cara reclama de tudo. tá. Pô, Exatamente. gente, faço avaliações em indústrias, empresas, é a Aham. primeira coisa. Esses tempos eu fui numa igreja, não, mas esse vizinho aí é um xarope, pô, ele reclama de tudo. Tudo bem, mas não é bem assim, né? Uma coisa é aquilo que você falou, eu estar inserido no contexto, eu estou lá no show. A outra coisa Exatamente. é a pessoa que está fora, que está trabalhando, chegou de madrugada cansado do trabalho e não Aham. consegue dormir, que é algo essencial para a vida de qualquer pessoa, dormir, Exatamente. deitar numa cama e dormir. Então, a gente tem essas duas vertentes, né? Uma é Aham. a vertente legal e a outra é a vertente da saúde. Uhum. Existem diversos estudos, né, científicos, técnicos, né, que tratam aí dos problemas que o ruído gera no Uhum. organismo das pessoas, né, fisiológicos, na questão metabólica, na questão psicológica, enfim, Uhum. é devastador. O problema é devastador. Então não Caramba. existe essa questão da frescura aí a gente tem que quebrar esse paradigma, Uhum. né? Eu sempre comento com os meus clientes aí nas empresas, falo, você tem todo o direito de abrir lá o seu boteco, botar banda, né? Gerar emprego, indústria, isso é um direito seu, isso faz a sociedade evoluir, né? Uhum. Mas, por um outro lado, a gente precisa pensar nas questões de engenharia também, né? Aham. Não tem como. Então, dá para você equilibrar essa equação, né? Uhum. E aí é um trabalho técnico mesmo que tem que ser feito. E esses problemas, eles vêm crescendo de forma exponencial, Abílio. É algo, assim, bem Caramba, preocupante mesmo. Então acho que até os temas que a gente vai tratar nessa série são interessantes, né? Porque a gente vai falar aí pra frente de os problemas e os impactos na sociedade, acho que entra muito nessa questão de saúde, de brigas, né? Sim. De crimes até motivados por isso, né? Assim, só fazendo um paralelo, não é só a questão da agressão física, né? Nós temos também questão de problemas de prejuízo financeiro. Tá. Por exemplo, se você constrói um prédio, uma construtora construiu um prédio, Uhum, não uhum. fez um estudo, que hoje você tem um estudo que a gente desenvolve, e também vai ser um tema aí do nosso, Aham. Da nossa, série. da nossa série, que tá, não construiu o prédio, mas eu faço um estudo, eu Uhum, faço medições de ruído no local, no entorno ali da onde vai uhum, acontecer a obra. Beleza, coletei essas informações, né, de trânsito de veículos, de qual é o ruído, né, ali daquela região. uhum, E aí eu faço um trabalho de simulação computacional, né, num uhum, software de acústica específico, projeto esses níveis de ruído, de pressão sonora para a fachada do edifício, que uhum. ainda nem existe. Olha só, Abílio. E aí passa essa informação para os construtores e os construtores vão trabalhar com elementos construtivos que vão garantir o sossego de quem Isso é quer aquela descansar. parafernália que você posta de vez em quando lá, aquele monte de alto-falante, o microfone, o computador. Aquilo lá é uma parte do trabalho. Aquilo é Legal. depois que está construído que você vai validar se Vamos o trazer projeto. essas coisas, Sim, é mostrar pra legal. galera aí pra São uns instrumentos contextualizar. bem bacanas Legal. assim, existe solução, né? Aham. A gente tem solução. Então, esses estudos que eu falei de edificação, de Uhum. propagação de ruído na fachada, vem crescendo, porque, imagina, você constrói um prédio, entrega o prédio e você não consegue ter sossego dentro da sua própria casa, cara. Putz, É é algo verdade. complicado, É né? verdade. É verdade. E Aquilo que você aí. tanto sonhou, aquele apartamento que você lutou a vida inteira, guardou dinheiro, comprou, seu sonho virou um pesadelo. E aí, pô, o cara compra um apartamento por 500 mil e depois não consegue vender por 200, né? Então, esse é um problema. Aí tem as questões judiciais, né, que a gente vai estar tratando aí também nas Legal. Nós vamos séries. falar sobre isso, né? Sobre Uhum. direitos, o problema na sociedade, direitos e deveres, vamos falar sobre normas.
a questão do ruído industrial em condomínio, em casas, as formas de controlar. Você vai falar dos projetos também, né? Sim, Os materiais acústicos, você já comentou um pouco das esquadrias, isolamento, né? sim, Vamos orientar o pessoal lá na frente de como reclamar e do que realmente pode ser reclamado, né? isso, E exatamente. como você faz aí para medir, né, os instrumentos, os métodos, né? E Sim. como você faz aí esses mapas acústicos, simulação computacional. E conforme a gente vai divulgando esses episódios, se a galera comentar, né, e perguntar aí nos comentários mais algum assunto, a gente corre atrás para trazer aí, né, Fábio? Sim, o objetivo é esse. O objetivo é realmente alertar as pessoas de um problema que vem aumentando de forma, eu posso até dizer que assustadora, né? Que isso Uhum, é preocupante. E como que a gente pode agir, né? uhum, Porque normalmente o que eu observo eu já me deparei com algumas situações, ó, Abílio, principalmente de denúncia e reclamação envolvendo perturbação de sossego, uhum, que quando você chega para fazer uma avaliação, né, depois eu vou citar alguns cases específicos, né? Aquela pessoa, ela enxerga em você uma solução. uhum, Poxa, veio aqui uma pessoa fazer uma medição de ruído, um engenheiro aqui, e você vai trazer solução para mim? uhum, Olha, a gente vai fazer um trabalho técnico, né, para igual eu tive um caso bem assim que me comoveu mesmo, né? uhum, Foi o ano passado. Eu fui fazer uma avaliação em uma academia. uhum, Na verdade, tinha uma academia uhum. de zumba, né? Que é Cara, aquele é pancadão um e a, tibum-tibum, né? tibum. E a parede da academia era literalmente parede com a casa ao lado. Né? Ah, E caramba. aí fui contratado pela reclamante, né? Uhum. Aí cheguei lá, uma senhora muito simpática, por sinal, inclusive professora de matemática, né? Que o ruído envolve bastante essas Isso, questões isso. Aham. físicas e matemáticas, né? E aí, conversando com ela, falou: ah, Fábio, tô tendo problema aqui, né? Já tentei prefeitura, já tentei tudo e não consigo. Tá, vamos fazer. Tem os horários, né, do Zumba, né? Uhum, Eu estava no quintal da casa dela. Tem uma norma que trata sobre os métodos de avaliação. A gente vai comentar isso depois. uhum, Aí, conversando com ela, tudo, ingressei na casa, na residência, para fazer algumas medições internas. A hora que eu entro, eu olho assim na sala, tinha uma pessoa com uma perna amputada, que era a irmã dela, que tinha sofrido um acidente de trânsito e uhum, teve que amputar a perna. A melhor hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei em choque, né? Porque, poxa vida, uma pessoa precisando de recuperação, né? Em estado repouso. Aham. grave, repouso, e já estava lutando com esse problema aí já há muito tempo, né? Então foi um caso que me comoveu muito, Uhum, bastante. uhum, Mas enfim, a gente é técnico, a gente tem que fazer um trabalho técnico, né? uhum, Fiz as medições internas, fiz as medições externas, né? Gerei o laudo e realmente os níveis de ruído estavam acima do que a lei preconiza. uhum, Aí eu uhum. orientei ela o que fazer, que aí vai Com ser o o laudo. nosso o nosso Aí a próximo gente vai explicar lá na bate-papo. É frente. isso, explicar lá na frente como que Legal. reclama, enfim, né? Uhum, Mas foi um ponto que eu sempre comento aí nas minhas aulas, né, nos meus cursos, que me comoveu. Né? uhum. Comoveu porque você chegar numa casa e ver uma pessoa com uma perna amputada, precisando de recuperação, e aquele pancadão, cara, é tenso, é tenso. E a pessoa acolhida, né, doente, transtornada, sem saber o que fazer. Uhum. Então é aí onde as bombas estouram, né? A É. pessoa vai lá, pega uma arma, tira, pega uma faca, dá uma facada. Que E acontecem acontece. os casos Acontece. mais extremos, né? Com certeza. O ruído ele leva a essas problemáticas. E para quem precisa de um laudo desse, para quem precisa tanto numa avaliação prévia, né, Uhum. quanto um laudo desse, como que eles encontram o Fábio, como que eles encontram a Fest Consultoria? Ah, bacana. Hoje nós estamos sediados em Londrina, Uhum, né, que é uma cidade do Paraná. Nós estamos nas redes sociais aí, uhum, no LinkedIn, né? Eu estou lá no LinkedIn como Fábio Henrique, né? Digitar lá Fábio Henrique Acústica, vai aparecer alguma coisa. legal. Estamos também no Facebook, no Instagram, né?
pelo link da empresa mesmo, né? Uhum. Fast Consultoria, Fast, né? De rápido, F-A-S-T, _consultoria. Consultoria. Legal. A gente está aí nessas redes aí ajudando. Né? Eu tenho, quando eu recebo informações, tô com barulho, problema aqui, eu oriento. Independente, não querendo, quero fechar negócio, não, eu oriento a pessoa. Legal. Igual esses dias eu fui fazer uma visita, falei, minha senhora, aqui não tem o que fazer. Ela estava com, eu só vou erguer um muro aqui, fazer uma barreira, porque o meu vizinho do lado. Não, mas daí já é uma questão cultural, né? É mudança de comportamento. Então, tem situações que não tem como, né? Mas a maioria dos casos é possível, sim, uma resolução, né, por métodos aí de engenharia, métodos de estudo específico. E nós estamos aí para ajudar as pessoas, né? Independente da questão de trabalho financeiro, né? É dar um suporte, né? Muitas vezes, ajudar as pessoas, né? Porque legal. A gente tem recebido demandas, né? E orientado as pessoas, né? O que precisa ser feito, né? Enfim. Então, esse é o nosso trabalho, né? Show de bola! E vamos aguardar os próximos episódios com esses assuntos aí, né? Da nossa série. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui. Obrigado, Fábio, pelos esclarecimentos, por trazer tanta informação legal. E até o próximo episódio da nossa série aí. Valeu, pessoal! Valeu, obrigado, Abílio. Obrigado aí a todos que também dedicaram um tempo, né? Que é um assunto extremamente relevante e nós vamos dar continuidade aí nessa discussão. Muito obrigado aí. Show de bola. Então, no próximo episódio, vamos falar sobre os impactos da sociedade com mais clareza aí pra galera. Valeu aí!